Olá, galera! Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula da imersão. E hoje eu vou falar com vocês sobre entrevistas de emprego. É isso mesmo, a tão temida entrevista de emprego. E eu vou revelar o que escondem os entrevistadores de você, o que está por trás daqueles testes, das dinâmicas, daquelas perguntas. E para isso eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, para vocês estarem acompanhando como que funciona todo o processo seletivo. Então vamos lá! Beleza, galera, agora já com a tela compartilhada, vamos dar agora início ao nosso conteúdo. Então vamos lá. O que você precisa considerar e entender antes de qualquer coisa? Primeiro ponto, eu preciso saber qual é a empresa a qual eu vou trabalhar, qual eu fui chamada para a entrevista. Eu preciso pelo menos conhecer um pouco da história, qual é o ramo de atividade daquela empresa, com o que aquela empresa trabalha. Não tem como você ir para uma entrevista de emprego sem saber como que funciona aquela empresa. Esse é o primeiro ponto, fazer uma pesquisa sobre ela, e vocês vão ver a importância disso mais à frente, lá no finalzinho, porque nós vamos voltar nisso aqui. Então prestem bastante atenção. E o segundo ponto, e o mais crucial de todos, esse aqui eu vou voltar nele diversas vezes, de tão importante que é. Eu vou até marcar aqui para vocês verem o quão importante é essa parte aqui que eu vou falar para vocês, que é a característica do cargo. O que é essa característica do cargo? Não é a sua característica pessoal enquanto pessoa, não. É a característica daquele cargo que você foi selecionado. Eu selecionei aqui para vocês algumas características que eu, enquanto entrevistadora, iria querer de um operador de caixa. Por exemplo, uma pessoa que tem que ter um raciocínio rápido, ou seja, ela tem que ser ágil no raciocínio. É uma pessoa que tem que ser organizada, simpática. Essas são as características que eu desejo que um operador de caixa venha a ter. Então, é isso que você deve buscar nesse cargo em específico. Um outro exemplo aí que nós temos de um vendedor. Quais as características que você, enquanto entrevistador, enquanto pessoa que está contratando, quer em um vendedor? Um vendedor, por exemplo, para mim ele tem que ser uma pessoa proativa, uma pessoa que seja articulada, que fale bem, uma pessoa que tem um alto poder de persuasão, ou seja, ela tem um poder de convencimento muito alto. Essas são as características principais que eu procuro em um vendedor. Então é essa a característica deste cargo. Um outro exemplo aí que eu posso dar para vocês, um terceiro e último exemplo, o estoquista. Qual é uma característica que eu busco em um estoquista? O estoquista é aquela pessoa que pode ficar conversando o tempo todo entre os colegas? Não, ele tem que ser uma pessoa mais o quê? Introspectiva, uma pessoa organizada e ágil. Então essas são as características que eu vou buscar nesse cargo em específico. E isso aqui é o que você tem que prestar maior atenção, e eu vou voltar diversas vezes aqui para vocês poderem entender como que funciona. Tá ok, galera? Vencida essa primeira parte, agora nós vamos para as principais dicas e que servem para qualquer entrevista de emprego. O que você tem que ter em mente? Que a partir do momento que o seu currículo foi selecionado, você já vai começar a ser avaliado. Então, ligam para você para marcar entrevista de emprego. A partir daquele momento já tem uma avaliação. Aqui na escola, por exemplo, aqui no ProCip, no momento que nós ligamos, já começa a observar como é que aquela pessoa se porta, se ela é apática à ligação, se ela ficou entusiasmada, tom de voz, se ela foi simpática. Aquilo ali já é um momento de avaliação. Aqui nós já fazemos uma marcação naquelas pessoas que mostram desinteresse, que é mais apática, que começa a fazer muitas perguntas, que quer saber qual é o salário, qual é o cargo. Ela nem pesquisou qual é a empresa para poder enviar o currículo dela. Então isso aí já é um ponto negativo. Você tem que ser uma pessoa simpática, prestar atenção nas informações que estão passando para você, principalmente relacionada a horário. Jamais atrase para uma entrevista de emprego. Outro ponto que eu tenho que prestar muita atenção é no meu marketing pessoal. Como assim? A forma como você se veste, a forma como você se porta, também são pontos que são analisados pelos entrevistadores, né? Então você vai ter que o quê? Analisar a empresa para saber como que você vai para aquela entrevista de emprego. Por exemplo, a Chili Beans. A Chili Beans nós sabemos que é uma empresa mais jovem, é uma empresa que ela é mais despojada. Eu vou para uma entrevista de emprego na Chili Beans de vendedor de terno e gravata? Não, né? O ideal é que você vá mais despojado, mais informal. Não é que você vai lá de chinela havaiana, com a camisa rasgada. Não, mas pode colocar uma gola polo, uma calça jeans.
sem precisar usar um social para aquela entrevista. Mas isso tudo você só vai saber, olha aqui, ó, analisando qual é a empresa e qual é a característica do cargo. Você só vai saber a forma como você deve se vestir analisando essas duas coisas. Um outro ponto importante, agora vocês devem prestar bastante atenção, lembra que eu falei que a partir do momento que o seu currículo ele é selecionado, você já começa a passar ali por alguns testes e a ser avaliado? Pois bem, a partir do momento que você entra na empresa, você está sendo avaliado. E tem duas coisinhas aí que é de praxe das empresas, que é recepcionista e o entrevistador oculto. Como assim? Algumas recepcionistas, elas já são orientadas que no momento das entrevistas, elas comecem a analisar aqueles candidatos, como que ele se porta ali na recepção, qual foi o horário que ele chegou, se ele chegou atrasado ou não, se ele tá falando alguma besteira, por exemplo, se ele começou a reclamar demais ou fazer perguntas demais, ou se ele tá nervoso ou não, né? A forma que ele tá se portando ali. A partir daquele momento que você tá sentado ali naquela recepção, você já pode estar sendo avaliado. E eu tenho que tomar cuidado com o entrevistador oculto. O que é esse entrevistador oculto? Eles podem colocar uma pessoa para se passar por candidato também. Aí ali ele vai sentar do seu lado, ele vai começar a fazer perguntas para você, ele vai puxar assunto. Para que eles colocam esses entrevistadores ocultos? Que é para saber se você vai falar mal da empresa, como que é realmente você, se você fala bem, se você não fala bem, como que é o seu relacionamento com as pessoas. É para isso esse entrevistador oculto. E esse entrevistador que está passando por um candidato, ele vai até o final da entrevista junto com você. Se tiver dinâmica, se tiver teste, ele vai participar também da entrevista. Fora que eu tenho que ir preparado para as minhas entrevistas. Eu não falei que olha aqui, ó, de novo, bater na mesma tecla, característica do cargo. A depender do cargo que eu vou exercer, eu tenho que estar preparado para fazer um teste de digitação, eu tenho que estar preparado para fazer uma redação. Porque a depender da vaga, analisando lá as suas características, você vai saber exatamente quais prováveis testes que eles podem fazer com você. Uma secretária, né? Vamos supor aí a secretária. O que eu preciso ter em uma secretária? Que ela saiba digitar, que ela tenha uma boa linguagem, que ela tenha alguns conhecimentos específicos. Então ele pode fazer alguns testes relacionados a isso com você. Então vá preparado para isso. Um outro ponto aqui muito importante e que causa medo na maioria das pessoas que vão para uma entrevista de emprego é as tão temidas dinâmicas de grupo. Como que funcionam essas dinâmicas de grupo e para quê? Para começar, tudo tem um porquê nas entrevistas, viu? Nada é aleatório. E as dinâmicas, ela vai servir para analisar isso aqui, ó. Essas características do cargo aqui, para saber se você se encaixa nessas características daquele cargo pretendido. Então ela sempre vai colocar dinâmicas que possa auxiliá-los a identificar essas características que ele está buscando. Então, se ele está buscando uma pessoa para vendas, ele vai colocar uma dinâmica que faça ele perceber aquelas características de proatividade, de articulação. Ele vai colocar uma dinâmica onde ele vai ver se você é uma pessoa simpática ou não, se é uma pessoa que tem persuasão ou não. Então, tudo tem um porquê. E é aqui nesse momento onde ele vai colocar em prática tudo que ele estava buscando na teoria. E, gente, é impossível virar para você e falar, ó, eles vão fazer essa dinâmica para esse cargo. Tem possíveis dinâmicas que eles podem fazer, mas o principal é para você ficar preparado para qualquer dinâmica, de novo, batendo na tecla e voltando aqui, ó, é você saber quais são as características do cargo a qual você está concorrendo. Você sabendo qual é essa característica, fica mais fácil você saber como você tem que se portar para essas dinâmicas. Vamos supor que eu estou buscando um vendedor de porta a porta, aqueles vendedores de rua. Uma característica desse vendedor, gente, é a proatividade. É aquela pessoa que tem uma atitude, que vai e faz, que não precisa que ninguém esteja ali em cima dele para poder fazer. Então a dinâmica que eu posso colocar isso aí é uma dinâmica de proatividade. É um exemplo dessa dinâmica. O entrevistador ele pode colocar todos os entrevistados em uma sala, né? E fica lá, conversa, explica sobre a empresa um pouco e pede que todos saiam. Quando todo mundo sai, ele vai lá e bagunça a sala inteira, coloca papel bagunçado, tira as cadeiras do lugar, deixa uma zona mesmo aquele local
e pede para os entrevistados entrarem novamente. Nesse momento, ele vira para os entrevistados e fala o seguinte: fiquem à vontade, e se cala. O que ele quer com isso? Aí você já fica naquela tensão, né? Você entra na sala, a sala tá toda bagunçada, ele só falou pra você ficar à vontade, não falou mais nada, ficou calado. E aí? O que eu tenho que fazer? O que ele tá buscando com isso? Ele tá querendo saber qual vai ser aquela pessoa que vai ter a atitude de ir lá e organizar a sala, quem é que vai montar grupos pra organizar. Não, ó, você fica com aquela parte dos papéis, nós vamos aqui arrumar as cadeiras. Ele quer isso, ele quer aquela pessoa que vai lá e tem uma atitude de fazer, de organizar. E ele vai analisar todo mundo. Geralmente nessas dinâmicas fica mais de uma pessoa ali auxiliando o entrevistador. Né? Então vai ter uma outra pessoa que vai estar auxiliando e observando o que vocês estão falando. Então nada vai passar despercebido. E nesse momento você tem que ter atitude, sim. Se é para um cargo de vendedor, você tem que ter proatividade, você tem que agir. E uma outra coisa que passa despercebida e que o entrevistador também pode fazer para testar a sua proatividade, ele vai estar lá conversando com vocês, falando sobre a empresa, explicando algumas coisas. Do nada ele deixa uma caneta cair. Pra que ele faz isso? Ele foi desastrado e deixou a caneta cair? Não. Ele quer testar quem vai ser aquela pessoa que vai ter a iniciativa de levantar e pegar a caneta. Nem que ela não pegue, mas pelo menos que faça a menção de levantar para dizer que vai pegar, né? Então ele quer essa proatividade. E são pequenos detalhes, você tem que estar atento a todos os detalhes. Principalmente quando você tá, craque nessas características bem aqui. Lembra que eu falei que eu ia bater na tecla em relação a essas características do cargo? Porque elas são cruciais, independente da entrevista. É crucial que entre na sua cabeça que você tenha essas características muito explícitas para você entender exatamente o que ele quer naquelas dinâmicas. Então eu posso não saber qual é a dinâmica, mas se eu sei a característica fica mais fácil para mim. Agora vamos lá, eu quero fazer uma seleção para um cargo de secretária. Uma secretária, ela não tem que ser atenciosa, ela não tem que prestar atenção em várias coisas, ela tem que ser ágil. Qual é uma dinâmica que eu possa fazer, então, para testar isso aí? Um exemplo para esse tipo específico de dinâmica você vai lá, pega individualmente uma pessoa, leva para uma sala específica e pede para ela observar o máximo de coisas possível naquela sala. Você dá um tempo lá, minuto ou segundos. E ao sair, você pede para que ela descreva para você a maior quantidade de detalhes que ela conseguiu observar naquela sala. Então, quanto mais detalhista você for, mais pontos você vai ganhar em relação a essa dinâmica específica. E agora eu vou falar sobre uma dinâmica que ela vai servir para diversos cargos. Não é um cargo em específico, assim como as outras dinâmicas também, ela também vai servir para outros cargos, não especificamente para aquilo que eu já havia falado. Eu vou falar agora da dinâmica de personalidade. E um exemplo que eu tenho aí é a escolha dos animais. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele coloca ali uma sequência de fotos de animais e pede para que você escolha um animal que você se identifique com aquele animal. Ele está fazendo isso só para saber que tipo de animal que você gosta? Não. Ele quer saber as características daquele animal. Ele quer saber se você só vai saber identificar as características daquele animal com as características do cargo selecionado, do cargo a qual você está concorrendo. Como assim? Deixa eu dar um exemplo para clarear a mente de vocês. Eu quero contratar um agente de cobrança, uma pessoa que vai ligar na casa das pessoas cobrando. Aí eu coloco lá e ela escolhe a figura lá do cachorro. Aí nessa hora o entrevistador pergunta por que ela escolheu o cachorro. E ela vai falar que é porque ela gosta de cachorro, porque o cachorro é amigo, é companheiro. Vamos lá, primeiro ponto. É para um agente de cobrança e ela me escolhe um cachorro porque é amigo. O que tem a ver? Quer dizer que na hora que ela estiver ligando para a pessoa ali cobrando, aí a pessoa do outro lado da linha vai falar com ela uma história muito triste porque o pai acabou de falecer, porque a filha tá doente, porque geralmente eles inventam algumas desculpas. E ela vai ficar com dó da pessoa. Por quê? Porque ela é amiga, ela é companheira. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então, nesse momento ali, ela pode já até ser eliminada do processo seletivo. Agora, vamos lá a um outro exemplo. Eu quero contratar um gerente de vendas. Aí, para esse gerente de vendas, eu chamo a pessoa e ele escolhe lá a figura de uma águia. Primeiro ponto, gerente de vendas, qual a característica de um gerente de vendas? Ele tem que ter visão, ele tem que ser criativo, ele tem que gerenciar conflitos, ele não tem que ter todas essas características?
Aí ele vai lá e fala que ele escolheu a águia porque a águia ela tem visão, a águia ela é certeira, a águia ela sabe o que quer e corre atrás do que ela quer. Não bateu as características do animal que ele escolheu, que é a águia, com as características daquele cargo que ele está concorrendo? Esse é um dos candidatos que provavelmente vai ficar até o final ali daquela seleção. Pelo menos até o final daquela dinâmica específica. Então eu tenho que tomar cuidado com a escolha desses animais. A escolha deve vir com a característica do meu cargo. Novamente, olha aqui, ó. Eu tenho que analisar as características do cargo ao qual eu estou concorrendo. Então, galera, o que eu quero que vocês entendam e coloquem na cabeça de vocês que essas dinâmicas, elas servem tanto para aprovar quanto para eliminar um candidato. E um exemplo disso é nessa última dinâmica que eu vou passar aqui para vocês, que é a dinâmica de comunicação. Olha só, um exemplo dessa dinâmica. Eu peço tem uma revista ali do lado, eu peço para você escolher um produto que está ali e vender esse produto. Se eu quero que uma pessoa seja realmente proativa, comunicativa, articulada, porque é para um cargo de venda, eu vou querer que ela venda esse produto e o máximo possível, se articule o máximo possível. Mas vamos supor que eu quero contratar um analista de sistemas ou um analista financeiro. Qual é a característica dessas pessoas, dessa função? É que ela é mais introspectiva, ela é na dela, ela senta ali no computador e faz o seu serviço, não é de comunicar muito com as outras pessoas, e eu nem quero que ela faça isso também, para ela poder concluir o trabalho dela. Então, se ela for articulada demais, vender aquele produto se articulando e falando várias coisas desse produto, eu vou contratar essa pessoa? Não, porque se eu contratar ela, vai ser aquela pessoa que vai deixar o trabalho dela ali no computador, vai na tia do cafezinho, vai conversar com ela, vai puxar assunto com o colega do lado, atrapalhando o trabalho dele e o trabalho do colega. Então, esse teste, essa dinâmica, ela também serve para eliminar. Por isso que, vamos lá, mais uma vez eu vou voltar aqui para vocês. Eu tenho que analisar a característica do cargo para eu não cair nas pegadinhas da dinâmica. Nem sempre aquela dinâmica vai servir exatamente para aquilo que você está pensando. É uma dinâmica de venda, ele quer que eu venda super bem. Não, às vezes ele só quer que você seja uma pessoa mais introspectiva na sua. Ele quer analisar o seu comportamento. Então, galera, essas dinâmicas aqui foi só alguns dos exemplos que nós podemos usar aí, que os entrevistadores podem usar. Porém, existem diversas outras e eles, inclusive, podem usar mais de uma dinâmica em uma mesma entrevista, tá? Eles podem usar 2, 3, a depender do cargo e a depender da característica que ele está buscando para aquele cargo específico. E essas dinâmicas aqui, elas vão servir para o quê? É como se fosse um funil. Vamos supor que ela chamou ali para aquela entrevista em torno de 50 pessoas. Ela vai fazer uma entrevista individual com 50 pessoas, aquele tete a tete com 50 pessoas? Não. Então ela vai ali afunilar. Ela vai pegar e fazer essa dinâmica e selecionar aquelas pessoas que se encaixam no perfil e nas características que ela está buscando para aquele cargo específico. Então vai afunilar. Ao término da dinâmica vai sobrar aí 10 pessoas, 8 pessoas, e ela vai então, que é para esse segundo ponto que nós vamos falar aqui agora, para a entrevista pessoal, para aquele tete a tete, aquele cara a cara. E essa segunda etapa aqui, ela pode ser realizada tanto no mesmo dia, como assim, terminou aquela dinâmica ali, tem algumas empresas que podem fazer isso na cara de pau mesmo, ele fala, ó, fulano fica e os demais eu agradeço a participação e eu vou continuar a entrevista com vocês. Ou ele pode simplesmente falar que vai entrar em contato com vocês para a segunda etapa. Qual é essa segunda etapa? Essa parte da entrevista pessoal. Então aqui é um momento onde o entrevistador ele vai confirmar o que ele viu lá nas dinâmicas de grupo. Ele quer saber se aquelas características realmente estão batendo. Porque pode ser que lá você tenha se feito, tenha articulado muito bem, mas e ali pessoalmente? E é nesse momento onde eu preciso que você haja naturalmente, nada de com respostas prontas, nada de querer ser uma outra pessoa, porque ele vai perceber. Eles são pessoas treinadas para perceber justamente isso. Então aqui não tem como eu te falar e não tem uma receita de bolo para te falar que você tem que agir de determinada forma, porque aqui agora é o seu pessoal. Então, para que você possa agir naturalmente, é importante que você faça o teste vocacional, porque aí vai te direcionar para qual área você se identifica mais e fica mais fácil de você agir de forma espontânea. Porque imagina só, você pode até ter passado na dinâmica de grupo, mas o que eles estão procurando é uma pessoa para uma área administrativa.
Só que você não gosta dessa área administrativa, porque a administrativa é mais na dele, é uma atividade mais rotineira e seu perfil é mais comercial, você não se enquadra nessa rotina da parte administrativa. Então, você pode até passar naquela entrevista, mas você não vai conseguir permanecer mais do que 2, 3 meses. E isso não é interessante para o seu currículo. Quando eu pego um currículo que eu vejo lá que a pessoa ficou 2, 3 meses em empresas consecutivas, eu já percebo que aquela pessoa ali não é muito confiável. É uma pessoa que vai entrar e já vai sair. Eu não quero isso na minha empresa. Eu quero pessoas que tenham constância. Então, para isso, a importância do teste vocacional. E eu vou estar disponibilizando esses testes vocacionais aqui no grupo para estar ajudando vocês. Agora vamos para um momento crucial e importante que causa aflição em algumas pessoas, que é o momento das perguntas. Aquelas perguntas que o entrevistador faz para você. Uma das perguntas que eles costumam fazer não é nenhuma pergunta, é que eles pedem para você falar um pouco sobre você. E uma dica que eu dou aí para você, principalmente para quem nunca trabalhou, quem não está trabalhando no momento, fala que está estudando. Pronto, fala que está estudando para o PAS, para o Enem, para concurso, não sei. Fala que está estudando e já começa a falar dos cursos que você fez. Aí você fala, eu já comecei a fazer tais cursos, já pensando em entrar no mercado de trabalho ou para esse segmento específico, porque eu gosto muito dessa área. Então você começa falando dos cursos que você fez. Agora, para quem já tem uma experiência ou para quem já tem uma carreira, fala das suas experiências passadas. Então, não, é porque eu trabalhei em tal segmento, eu gosto muito dessa área, depois eu trabalhei em tais outras áreas e eu fiz cursos específicos porque eu gosto muito desse segmento. Então, quem já tem uma experiência, fale das suas experiências nesse momento, porque aí a pessoa, por mais que esteja ali no seu currículo, ela quer ouvir de você como foi essas experiências. Ultrapassada essa questão que ela quer te conhecer, ela pode fazer ali aquela pergunta clássica: por que você saiu do seu antigo trabalho? Nesse momento aqui, gente, ela não quer saber quais foram as picuinhas, o que foi que aconteceu no seu antigo emprego, não. Aqui ela quer saber da sua lealdade. Como assim? Ela quer saber se você vai falar mal ou não da sua empresa passada. Eu quero, trabalhando comigo, uma pessoa que sai falando mal da empresa que trabalhou? Eu quero uma pessoa que vai falar mal para outras pessoas da minha empresa? Óbvio que não. Então, se você começa falando mal ali na entrevista de emprego do seu emprego passado, ali já é um ponto negativo para você. Ali você já pode ser eliminado. E uma saída que tem para essa pergunta é você falar que na antiga empresa você já tinha aprendido tudo que tinha que aprender, que você já estava buscando novos conhecimentos, novos aprendizados, ou que a empresa mudou de local ou você mudou de local e ficou mais longe da empresa e agora você está mais perto e você pode falar, por exemplo, se você morar perto da empresa, que agora atualmente você está morando perto dessa empresa que é agora, então para você facilitaria. Então você pode buscar saídas que possam te dar vantagens para essa pergunta, que possam te dar vantagens na hora dessa entrevista. Agora eu vou falar com vocês uma pergunta que algumas empresas costumam fazer, mas eu já vou logo avisando que quem faz esse tipo de pergunta, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Que é pedir para você falar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos seus. Primeira coisa que eu tenho que entender, vamos lá. A maioria das pessoas já ficou na cabeça que o entrevistador vai me fazer essa pergunta, então você já vai com ela pronta, você já vai lá com seus 3 pontos positivos e 3 pontos negativos. Você não pode mentir sobre os seus pontos positivos? Você não pode mentir sobre os seus pontos negativos? Quem é a santa pessoa que vai virar para mim e falar, não, é porque eu sou muito desorganizado? Independente do cargo que você vai exercer naquela empresa, uma pessoa desorganizada não vai dar certo. Ah, não, é porque eu sou muito atrasada, eu costumo me atrasar para os meus compromissos. Eu vou te contratar? Não vou, você não vai mentir nessa hora. Ou então os pontos positivos, é porque eu sou muito perfeccionista, eu sou muito organizada. Você pode mentir. Então, para esse tipo de pergunta e para saber esse tipo de resposta, obter esse tipo de resposta, é que existem as dinâmicas. Porque eu quero saber na prática. Se eu quero saber se você é organizado, eu vou fazer uma dinâmica que vai colocar ali a organização para testar o seu perfil. É para isso que servem as dinâmicas de grupo, justamente para não precisar fazer esse tipo de pergunta para você, que você pode mentir para mim. Mas tem empresas que podem ainda vir a fazer esse tipo de pergunta para você? Pode, mas aí não é uma pergunta muito óbvia, muito besta, então merece respostas óbvias e bestas. Então vai com 3 pontos positivos e 3 pontos negativos seus na cabeça
de acordo, óbvio, lá, vamos voltar aqui, vou fazer questão de subir aqui com vocês, de acordo com as características do cargo. Então, se é para uma secretária, organização, fale que você é organizada. Se é para um vendedor, fale que você é articulado, que você tem você tem um alto poder de persuasão. Então, você vai usar as características ao seu favor de acordo com o cargo que você vai exercer dentro daquela empresa. Já nos pontos negativos, você vai usar realmente pontos negativos? Não, você vai usar aqueles pontos negativos que venham a ser favoráveis para você de qualquer forma. Por exemplo, eu vou falar, eu sou muito perfeccionista e isso acaba me atrapalhando em alguns momentos. Ou, não, é porque eu sou muito organizada, eu acho que isso pode me atrapalhar em alguns casos. Então, você vai usar pontos negativos que não são bem negativos, que venham a te favorecer no momento ali daquela entrevista. Porque um entrevistador que venha fazer realmente essa pergunta, ele não está preparado. Não é o entrevistador que está apto realmente para aquela entrevista. Então, ele merece também respostas prontas que você veio com elas de casa já. Agora, uma pergunta que é muito importante e tem um intuito é o seguinte: por que você quer ser contratado ou por que eu devo te contratar? Aqui, galera, é aonde eu vou voltar aqui, porque eu pedi para vocês prestarem atenção. Aqui é o momento que ela quer saber isso aqui, se você sabe da empresa, se você pesquisou a empresa. Por quê? Nesse momento você vai falar o quê? É porque você viu no site lá da empresa que ela proporciona aos funcionários crescimento, é que você gostou da atividade que ela exerce, que os valores da empresa são muito parecidos com os seus. Então é nesse momento que você vai demonstrar conhecimento da empresa. Essa pergunta é para isso. Ela não quer um outro tipo de resposta, ela quer saber se você estudou sobre a empresa. E se você fizer isso aí, vai por mim. É um ponto positivo, no qual pode levar a sua aprovação para aquela vaga. E eu vou te mostrar como é que você pode fazer isso. Você vai aqui no Google, você vai lá pesquisar a empresa, já tá até aqui, vou pesquisar sobre o Sabin, por exemplo. Entra lá no site do Sabin e você vem aqui, deixa eu abrir. Então você vai aqui, procura onde é que fala sobre a empresa, no caso daqui do Sabin, tem aqui, o Sabin, e procura, vai lá na nossa história. Então você lê a história do Sabin, como que ela foi criada, para você saber como que você vai dar a sua resposta. Você volta, vem aqui, procura sobre relatos, pesquisa tudo que você puder sobre essa empresa específica que você vai estar sendo entrevistado, porque quanto maior informação você tiver, melhor você se sai nas suas respostas. Um outro exemplo aqui que eu tenho de empresa, a Brasal Refrigerantes, que é a Coca-Cola. A Brasal Refrigerantes é aqui do DF. Então, eu vou lá no site e procuro e pesquiso a história da Brasal, da Coca-Cola, como que ela surgiu. Você vem aqui, no institucional, tem a história da empresa. Viu como que é simples você saber sobre a história, o que é a empresa, para você não cair de paraquedas em uma entrevista? Então você vem aqui e lê tudo que você precisa saber daquela empresa. E isso é coisa que você não leva mais de 10, 20 minutos, você já vai lá para sua entrevista preparado. Sabendo sobre isso, você consegue tirar de letra qualquer pergunta. Então, galera, foi isso a nossa aula de hoje. E esse conteúdo, ele é de extrema importância, não somente para aquelas pessoas que já foram em diversas entrevistas de emprego e nunca foi chamada e não sabe por quê, ou para aquelas pessoas que nunca passaram em entrevistas de emprego e tem medo, não sabe como se portar. Agora você já sabe como preparar o seu currículo, você já sabe aonde cadastrar o seu currículo e agora você já sabe como passar em uma entrevista de emprego. Então você seguindo esses 3 passos aí, de acordo com o que nós falamos, não tem erro, você vai conseguir aí o seu primeiro emprego ou o seu emprego aí para quem já teve outros. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se tiverem alguma dúvida relacionada à entrevista de emprego, eu estarei à disposição e terei o maior prazer de atender vocês.